Olá, eu sou Fausto Santos de Moraes e este é o Questão de Ordem. O assunto é polêmico, mas o debate é jurídico. Hoje nós vamos tratar da necessidade dos pais, melhor dizendo, a obrigatoriedade dos pais vacinarem seus filhos ou não. Nesse momento de pandemia, se fala muito no desenvolvimento de vacinas como uma forma eficiente de combate a esse problema do coronavírus. Entretanto, surgiu nos últimos dias uma discussão sobre a obrigatoriedade de vacinação dos filhos. Podem os pais deixarem de vacinarem seus filhos? Essa temática será debatida por Lucas Carini e Guilherme Pavan. Lucas Carini, qual é a sua impressão inicial sobre essa temática? Obrigado, Fausto. O STF, essa semana, deu repercussão geral num caso que, na sua origem, envolve uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo em face de um casal, com a finalidade de obrigá-los a regularizar a vacinação do seu filho menor de idade. Conforme consta lá no processo de origem, esse casal, que são os pais do menor, são adeptos da filosofia vegana e contrários a intervenções medicinais consideradas por eles invasivas, como é o caso, segundo eles, da vacinação. E seria esse, então, o motivo deles descumprirem o calendário de vacinação determinado pelas autoridades sanitárias. Em primeira instância, a ação foi julgada improcedente, com o fundamento de que a liberdade dos pais de guiarem a educação e preservarem a saúde dos seus filhos deveria prevalecer. E a sentença lá de primeiro grau se baseou nos artigos 227 e 229 da Constituição, que incluiria, então, evitar esses métodos considerados pelos pais potencialmente perigosos à saúde do seu filho menor. Todavia, no Tribunal de Justiça de São Paulo, a sentença foi reformada, julgando procedente, ou seja, dando razão para a ação movida pelo Ministério Público, determinando, inclusive, que em caso de descumprimento fosse providenciado a busca e apreensão desse menor, a busca e apreensão dessa criança, para regularização dessas vacinas. Ainda o tribunal mencionou no acórdão que não há base científica, e isso é importante lembrar, não há base científica para os supostos riscos alegados pelos pais da vacinação de menores. Ou seja, a Corte ainda argumentou que os movimentos anti-vacina, eles trazem um grave risco à cobertura imunológica de doenças infecciosas, no caso do Brasil, e eu acho que esse é o ponto principal da discussão. Se deve prevalecer esse direito de liberdade filosófica dos pais, ou religiosa, frente ao direito da saúde pública no Brasil. Muito bem pontuado, Lucas. Guilherme Pavan, quais são as suas ideias iniciais sobre essa discussão? Olá, Fausto. Essa discussão ela envolve a obrigatoriedade da vacinação dos filhos, que pressupõe um debate entre direitos fundamentais, efetivamente, entre o direito fundamental à saúde e o direito fundamental à liberdade de crença, à liberdade de religião, à liberdade de consciência. O ponto central dessa discussão ela consiste, efetivamente, como bem apontado pelo Lucas, na possibilidade dos pais ou da família de deixar de vacinar os filhos a partir de convicções filosóficas, políticas, morais ou existenciais. Na análise da repercussão geral do tema, o ministro Luiz Roberto Barroso apontou 3 aspectos para destacar a importância de se debater essa matéria, que foram aspectos políticos, aspectos sociais e aspectos jurídicos. Os aspectos sociais dizem respeito ao crescente movimento anti-vacina que o Brasil vivencia. Os aspectos políticos de outra ordem diz respeito às políticas de vacinação que o poder público e as autoridades sanitárias promovem anualmente para que o calendário anual de vacina seja cumprido. E os aspectos jurídicos dizem respeito à aplicação de dispositivos constitucionais e eu aponto aqui também infraconstitucionais sobre a vacinação em si. Diante desse relevante debate que chegou até o STF, uma das perguntas que se faz é qual a relevância, qual a importância da vacinação? Lucas Carini, poderia explicar um pouquinho para a gente? Claro, Fausto. O Pavan ele destacou muito bem a questão dos direitos fundamentais.
Muitas vezes os direitos fundamentais eles são interpretados de uma maneira equivocada pela população, do ponto de vista do senso comum, e muitas vezes até mesmo pelo poder judiciário recebe uma interpretação equivocada. É importante destacar que o fato de existir um direito fundamental, como a liberdade de crença dos pais desse menor em criar o seu filho sobre a sua filosofia de vida, não significa que esse direito seja um direito absoluto em relação aos demais direitos fundamentais que existentes no Brasil e que desrespeitam a sociedade como uma coletividade. É preciso lembrar também, Fausto, que o Programa Nacional de Imunização, o PNI, no Brasil, ele é uma referência mundial. O Brasil foi pioneiro na incorporação de diversas vacinas, e isso foi incluído no calendário do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e o Brasil é um dos poucos países do mundo que ofertam de uma maneira, digamos assim, universal, um rol extenso e abrangente de vacinas e de imunobiológicos. Ou seja, a imunização é a única maneira de garantir que doenças anteriormente erradicadas não retornem. Um exemplo, agora nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus. Nós estamos vendo também no mundo todo uma corrida para o desenvolvimento de uma vacina para a Covid-19. Não seria lógico todo esse desenvolvimento se as vacinas não tivessem um efeito. Então, será que a gente tem que se perguntar, será que a ciência do mundo todo está errada? Eu acredito que não. É difícil pensar um mundo sem ciência e sem os incontáveis benefícios que a ciência e as suas descobertas fizeram. O rigor científico ele deve ser respeitado e ele deve ser valorizado pela população. E no caso da vacinação não é diferente. Então, nós precisamos fortalecer a confiança da sociedade nas vacinas. Para se ter uma noção, isso são dados do Ministério da Saúde, em 1930, as doenças infecciosas parasitárias no Brasil representavam 45,7% dos óbitos no Brasil. Esse índice caiu para 4,3% em 2010. Na década de 1980, o sarampo, a poliomielite, a rubéola, a meningite e o tétano causavam 5,5 mil óbitos de crianças até 5 anos no Brasil. Em 2009, graças à vacinação, esse índice caiu para 50 óbitos. Ou seja, os dados demonstram a importância da vacinação e que a ciência merece a nossa confiança. O ponto trazido pelo Lucas é que nós temos evidências científicas e números que demonstram a eficácia dessas vacinas como uma forma de diminuir acometimentos pelas doenças. E do ponto de vista jurídico, Pavan, o que a gente poderia dizer se os pais têm esse direito de proibir os seus filhos ou de deixar de fazer a aplicação das vacinas nos seus filhos? Fausto, a Constituição Federal ela nos fornece argumentos favoráveis tanto para a obrigatoriedade da vacinação, bem como para a defesa da liberdade de escolha da família em vacinar ou não seus filhos. Isso nós precisamos apontar. E o texto constitucional ele destaca um capítulo para abordar, enfim, as crianças, adolescentes, jovens, idosos, o que destaca, então, a importância desses agentes hoje para o Estado brasileiro. O Lucas falou nas suas considerações iniciais sobre os artigos 227 e 229 na Constituição. Também vou me debruçar um pouco sobre eles para apontar que os artigos 227 e 229 da Constituição vão dispor sobre o dever da família, da comunidade e do Estado em assegurar o direito à saúde às crianças, e além de ser dever dos pais assistir, criar e educar seus filhos. Além disso, é importante nós apontarmos o artigo 196 da Constituição Federal, que vai assegurar que é dever do Estado e direito de todos o acesso à saúde. É de conhecimento majoritário que há, sim, um ideal compromissário da Constituição, um ideal constitucional de entregar direito à saúde para todos. Entretanto, esses artigos constitucionais merecem uma leitura conjunta do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai dispor lá no artigo 4º que o direito, que afirmando a absoluta prioridade em assegurar a efetividade do direito à saúde às crianças. Agora, eu levanto um questionamento.
A vacinação garante a integridade do direito à saúde, ou, em outras palavras, somente será efetivo o direito à saúde se todas as crianças se vacinarem? Eu discordo dessa relação necessária, porque o direito à saúde ele é multifacetado. O direito à saúde ele se comunica com diversas frentes, e não significa que não vacinar uma criança não esteja se entregando tal direito à saúde. Em outras palavras, que se a criança não se vacinar, ela não tem o seu direito à saúde efetivado. Tanto que, no caso, a criança era saudável, ela não tinha nenhuma doença premente. Nessa linha, a partir dessa relação, eu destaco isso é importante também, nós fazemos uma leitura do artigo 14, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e Adolescente, que vai dizer que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, essa obrigatoriedade está condicionada à recomendação das autoridades sanitárias. O que, em uma leitura contrária, vai apontar que, se não houver recomendações do poder público, a vacinação é voluntária e sujeita à escolha familiar. O Lucas apontou na fala dele também situações sobre o Programa Nacional de Imunização, o PNI, que foi publicado, enfim, foi instituído por uma lei, que vai estabelecer, então, um calendário anual de vacinas para serem aplicadas em crianças, adolescentes, jovens e idosos. O artigo 3º desse Plano Nacional de Imunização vai dizer que cabe ao Ministério da Saúde a elaboração de um Programa Nacional de Imunizações que vai definir as vacinas, inclusive de caráter obrigatório. Tal dispositivo ele permite a gente concluir que existem, sim, vacinas obrigatórias e vacinas não obrigatórias, então vacinas facultativas. O que nos leva, de outro lado, Fausto, a discorrer, enfim, sobre a liberdade de crença e a liberdade de consciência, que também são direitos e garantias fundamentais, dispositivos do artigo 5º, inciso 6º e 8º da Constituição, sendo que o artigo 6º vai defender a inviolabilidade da liberdade de consciência, de crença e religião. E o artigo 8º, ele vai apontar que ninguém vai ser privado de direitos por motivo de crença ou convicção religiosa, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal. Então, nós colocamos o direito à saúde da criança e a liberdade de crença e religião num embate onde eu aponto preliminarmente, adiantando um pouco as minhas considerações finais, que se a vacinação for obrigatória, não há como se opor fundamentos religiosos, filosóficos, morais e existenciais para que ela não seja realizada. Muito bem, Pavão, acho que esse é o ponto. Embora exista a possibilidade do exercício do direito de crença e também, de certa maneira, a manifestação da sua crença, isso não pode passar por cima de uma obrigação legal prevista e considerada legítima. Agora, se a vacina não fosse algo obrigatório ou se houvesse uma grande controvérsia sobre a eficácia das vacinas, algo que não existe na ciência, a discussão poderia ser outra. De uma forma geral, Lucas Carini, qual que são as suas considerações finais? Como foi dito, o Plano Nacional de Imunização já imunizou amplamente a população. Então, hoje, aquelas pessoas, aqueles pais que têm 30, 40, 50 anos, já se beneficiaram lá na infância dessa imunização, e as doenças que assolavam a população naquela época, como o sarampo, poliomielite, hoje já não são mais visíveis. Então, como essas doenças praticamente desapareceram, esses pais que foram beneficiados pela vacina, muitas vezes não percebem a importância da imunização nos dias de hoje. Quanto à vacinação, nós não podemos esquecer o seguinte, que até chegar aos cidadãos, a vacina ela passa por um rigoroso processo de produção, começando com estudos, com pesquisas, passando por inúmeros testes, até ser validada e disponibilizada nos postos de saúde. Às vezes, muitas pessoas, e até mesmo profissionais da saúde, nos dias de hoje, desconhecem essas doenças do passado, digamos assim, que foram extintas no Brasil e no mundo graças à vacinação. Então, a importância da compreensão da vacinação, ou melhor dizendo, a compreensão da importância da vacinação, felizmente ela prevalece na maioria da população.
Só que essa compreensão ela deve ser aliada ao reforço ou desenvolvimento científico, né? Essa segurança que o desenvolvimento científico traz, e deve ser aliada ao senso de responsabilidade dos cidadãos, para reforçar a consciência de que vacinar uma criança não significa apenas protegê-la, mas sustentar uma condição de saúde coletiva. Então, em tempos de excesso de informação e muito mais de superficialidade dos conteúdos, muitas pessoas em todo o mundo vêm aderindo a esses movimentos de antivacina. Todavia, é importante ter em mente que o direito de saúde, além do viés individual de cada cidadão, que tem o direito à saúde, ou à sua saúde, nós temos o outro lado, que consiste no direito de exigir do Estado e de terceiros que se abstenham de cometer qualquer ato que prejudique a saúde coletiva. Um exemplo disso é o uso obrigatório de máscaras agora durante a pandemia. As pessoas, mesmo contra a vontade, devem usar a máscara para preservar, além da sua saúde, a saúde do outro, a saúde coletiva. Então, aqui entra a necessidade de compreender a importância da imunização e percebermos que o fato de não vacinar é um ato que prejudica a saúde pública. Obrigado, Lucas. Guilherme Pavan, quais são as suas considerações finais sobre essa temática? Bom, primeiramente é importante destacar, a partir da minha fala, que há um dever da família, constitucionalmente previsto, de assegurar a saúde à criança, ao adolescente, sendo que tal direito fundamental ele não é única e exclusivamente alcançado a partir da saúde, diante do caráter multifacetado do direito à saúde. Tomo essa como uma primeira premissa. Como segunda premissa, eu tomo que a Constituição Federal ela defende o exercício das liberdades religiosas, crenças, filosofias, dilemas morais e existenciais, permitindo, enfim, a ampliação para as acepções ideológicas que movem modos de vida. Ainda assim, levantar esses fundamentos não pode fazer com que sejam motivo para que se infrijam leis ou para que sejam levantadas para se esquivar de uma obrigação legal. Ainda assim, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, traz um dispositivo específico sobre a obrigatoriedade da vacinação, que será determinado pelas autoridades sanitárias. Nós já conseguimos visualizar a partir do Programa Nacional de Imunização, que traz um calendário anual de vacinas. A partir dessas premissas levantadas durante essa nossa conversa, eu concluo que se a vacina for de aplicação obrigatória, se há essa previsão pelo poder público de obrigatoriedade de determinada vacina prevista no Programa Nacional de Imunizações, que foi estabelecido mediante lei, não pode a família, os pais, portanto, se utilizar de fundamentos filosóficos, religiosos, morais e existenciais para se esquivar de aplicar em seus filhos. Este foi o Questão de Ordem. O assunto é polêmico, mas o debate é jurídico. Se você gostou do programa, nos siga nas redes sociais, siga o Estúdio Legal News e até a próxima.